Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a segunda semana do PET volume 5 e nessa semana a gente vai continuar vendo semelhanças de triângulos. Estou compartilhando a minha tela aqui com vocês novamente, né? E a gente tem aqui então, segunda semana, a gente vai estudar a relação entre o perímetro e a área de triângulos semelhantes, ok? Então, primeiro vamos recordar como é calculada a razão de semelhança entre os triângulos semelhantes. Então, só para a gente lembrar, a razão de semelhança é o quê? Basta a gente fazer uma divisão dos lados correspondentes, né? Então, por exemplo, esses dois triângulos ABC, D e F, eles são semelhantes. Por quê? Se eu pego os lados correspondentes, ó, o lado oposto a esse ângulo verde é o 4 e aqui é o 12, então eles são correspondentes. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Se eu pego outro par de lados correspondentes, por exemplo, esse lado que está entre os dois ângulos marcados aqui, o 9 e o 3. Então, 9 dividido por 3 também dá 3. E se eu pego os outros dois que sobraram, 6 e 2, 6 dividido por 2 também é 3. Então, a razão de semelhança que a gente chamou de K é igual a 3, né? Lembrando que dois triângulos são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Ok? E aí, agora a gente vai ver a relação entre as áreas, né? Primeiro aqui foi calculado o quê? A razão de semelhança de 1 para 2, ou seja, triângulo 1, 2 e 3. Se eu faço aqui a divisão 10 dividido por 5, que eu tenho aqui, dá 2. 6 dividido por 3 também é 2. 8 dividido por 4 também dá 2. Então, a razão de semelhança de 1 para 2 é 2. Ou, se eu fizer ao contrário, de 2 para 1, vai dar meio. Por quê? Porque 3 dividido por 6 dá meio, 5 por 10 dá meio, 4 por 8 é meio. Ou seja, quando eu comparo o segundo com o primeiro, as medidas dos lados dele é metade das medidas dos lados do triângulo 1. Né? Então, aqui é 2 ou meio. Do 3 para o 2, né? Se eu calcular do 3 para o 2, eu vou ter aqui 12 dividido por 4, dá 3. 15 por 5, dá 3. 9 por 3, dá 3, ou seja, razão de semelhança, 3. E se eu fizer o contrário, vai dar o inverso, ou seja, vai dar 1/3. E do outro deu 3 sobre 2 e 2/3. Aí vocês verifiquem aí. E aí, agora eles construíram uma tabela aqui, né, com o perímetro e a área. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu somo os lados do primeiro triângulo, o que eu vou obter aqui? Estou apagando aqui. Se eu somar os lados do primeiro triângulo, eu vou ter aqui 10, com 8, 18, com 6, 24. Né? Então, o perímetro do triângulo 1, 24. Do triângulo 2, 5 com 4, 9, com 3, 12. Então, triângulo 2, perímetro 12. E o do terceiro, 15 com 12 dá 27, com 9, 36. Perímetro do terceiro triângulo, 36. E a área? A área, como esses três triângulos são retângulos, então basta multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Ou seja, triângulo 1 aqui vai dar 6 vezes 8, 48. Por 2 dá 24. 3 vezes 4, 12. Por 2 dá 6. 9 vezes 12 dá 108. Por 2 dá 54. Ou seja, 24, 6 e 54. Né? 24, 6 e 54. Essa é a área. E aí, quando eu faço a comparação, né, usando a razão de semelhança, ó, a razão de semelhança do 1 por 2, a gente tinha visto que deu 2, né? Se eu fizer a razão entre os perímetros deles, vai ser 24 por 12, que também dá 2. Só que a razão entre as áreas, 24 por 6. Agora deu 4 essa razão.
Nos outros, mesma coisa. A razão aqui deu semelhança, deu 3. Entre os perímetros também deu 3. Só que entre as áreas deu 9. Aqui deu 3 sobre 2. A razão entre os perímetros deu 3 sobre 2 também. Só que a razão entre as áreas deu 9 quartos. O que a gente entende aqui? O 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 meios é a mesma coisa que... aliás, 9 quartos é a mesma coisa que 3 meios vezes 3 meios. Ou seja, a gente entende aqui que os perímetros, os perímetros são iguais às razões de semelhança, né? Ou seja, que a gente viu que a razão de semelhança é 2, então a razão entre os perímetros também vai ser 2. Já as áreas, elas vão ser iguais ao quadrado da razão de semelhança, ou seja, se a razão de semelhança é 2, 2 ao quadrado dá 4. Se a razão de semelhança aqui é 1/3, a razão de semelhança aqui é 1/3, então 1/3 ao quadrado dá 1/9, que é a razão entre as áreas desses dois triângulos. Okay? Então é isso que a gente entende. Então, se a razão de semelhança K é igual a um certo x, né? Então a razão entre as áreas, que vou chamar aqui de um K, K', isso vai ser o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, se a razão de semelhança é K, a razão entre as áreas vai ser K ao quadrado. Essa é a relação. Ok? E aí tem alguns exemplos aqui que a gente utiliza essa ideia, né? E depois vem as atividades. Então, eu vou fazer essa atividade 1 com vocês. Os triângulos da figura são semelhantes. Então, eu já está afirmando que eles são semelhantes, né? Então, se eles são semelhantes, eles têm uma razão de semelhança que foi dada aqui. A razão entre eles é o AB por DE é 5/3. Né? Ou seja, esse daqui é a minha razão de semelhança, que é igual a 5/3. Né? A pergunta é, se a área do triângulo ABC, que é esse triângulo maior, é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Então, como eu não sei as medidas aqui do triângulo DEF, é difícil eu calcular a área dele, né? Mas eu posso usar, então, a ideia do quê? Da razão entre as áreas. Por quê? Se eu chamar essa razão entre as áreas de R, eu sei que essa razão entre as áreas, que vai ser a razão do triângulo maior, que é a área do triângulo maior, 75. Do triângulo menor eu não sei, eu vou chamar de x aqui. Mas eu sei que essa razão é o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, essa razão tem que ser igual a 5/3 ao quadrado. Né? Então, a razão de semelhança é o quê? A área do maior dividido pela área do menor. Só que a área do menor eu não sei, eu chamei de x. Então, 75 dividido por x. Mas eu preciso igualar isso a um número, né, para poder resolver essa equação. E esse número é o quê? É o quadrado da razão de semelhança, porque nós já vimos lá em cima, né, que a área, a razão entre as áreas, é o quadrado da razão de semelhança. Né? Então, a razão de semelhança é 5/3, a razão entre as áreas tem que ser o quadrado desses 5/3. Ou seja, então eu vou ter aqui, né, vamos resolver essa equação, eu tenho que 75 sobre x é igual a 5 ao quadrado, 25. E 3 ao quadrado dá 9. E aí o que eu faço? Eu vou multiplicar cruzado aqui. E aí eu vou ter então isso daqui, eu vou ter 75, x vezes 25 vai dar 25x. Isso vai ser igual a 75 vezes 9. Né? E aí, passando esse 25 dividindo, eu vou ter que o x vai ser igual a 75 vezes 9, já que vocês vão entender por que eu não fiz essa multiplicação, dividido por 25.
Isso vai me dar um x igual a... Eu poderia multiplicar aqui o 75 por 9 e depois o resultado dividir por 25, né? O resultado tem que ser o mesmo. Mas como aqui no denominador é uma multiplicação, eu posso, como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir esse daqui primeiro, se eu quiser, né? E eu quero fazer isso por quê? Porque 75 por 25 eu consigo fazer bem fácil, né? Isso dá 3. E o 9 ali é só repetir. 3 vezes 9, 27. Ou seja, x é igual a 27. Essa é a área do triângulo menor, então, metros quadrados. Ou seja, a resposta aqui seria a alternativa A. Ok? Como eu disse, se eu quisesse fazer aqui 75 vezes 9, ia dar 750, 675. Ia dar 675. E aí eu pego esses 675 e divido por 25. Ia dar 2. 2 vezes 25, 50. E eu sobrar 17. Abaixo 5. E aqui vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 15, 16, 17. Ou seja, o resultado é o mesmo, né? Como eu disse, então, essa forma que eu fiz aqui, eu consegui fazer de cabeça, ficou bem mais fácil, né? Mas se eu fizesse da outra maneira também, daria a mesma coisa. Ok? Então, esse é um exemplo, né, de que a gente aplica essas razões de semelhança para resolver alguns exercícios. E aí os outros ficam para vocês treinarem aí. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se precisarem, só chamar. Boa semana a todos e bons estudos.